estamos aqui no AltaCast Podcast, o podcast que fala de saúde integrativa de forma descomplicada e descontraída. Hoje a gente vai pegar nessa vertente aí, de forma descomplicada e descontraída. Descomplicar tudo. Vambora! E eu sou Larissa Mello, apresentadora deste podcast, sócia e empresária do Alta Performance Personal. Estou aqui com meu queridíssimo esposo, Elber Mello, especialista em treinamento físico e também meu sócio no Alta Performance. É isso? É isso. E a nossa convidada especial deste podcast é a Nina Maganha. Falei certo, Nina? Certíssimo. Então, muito tá raro, bom. mas acertou. Fiz uma colinha aqui antes, né? Senão fica difícil para apresentadora. E a Nina é formada em administração hoteleira, certo? Isso E aí. pós-graduada em liderança na indústria de serviços. Muito Isso aí. bacana, quero conhecer mais sobre essa pós aí. Vamos falar. E a Nina fez uma descrição aqui pra gente que eu tenho o prazer de ler, contando um pouquinho ali, bem resumido, né, da sua trajetória. Nina saiu de casa pela primeira vez aos 16 anos para fazer intercâmbio e nunca mais voltou para sua cidade natal, Sorocaba, né? Sorocaba. Isso aí. Viajou o mundo explorando e trabalhando, então tenho certeza que tem muita experiência para compartilhar aqui com a gente. Após 17 anos de hotelaria, fez uma transição de carreira em meio à pandemia e a natação te trouxe aí para a disciplina com relação aos exercícios físicos, correto? Exatamente. A Nina deixou até uma frase aqui muito impactante. O seu maior valor inegociável na vida é a liberdade. Quer dizer, ela falou que o valor inegociável dela na vida é a liberdade, mas a frase impactante é o que ela tem lá no Instagram, o colírio que te faltava. Explica aí pra gente, Nina, o que isso significa? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Parabéns pela essa ação que vocês estão fazendo. Acho que trazer sempre pontos de vista diferentes para o nosso dia a dia, e não é só porque tem a questão da performance, da atividade, mas trazer pontos de vista diferentes é o que faz com que a gente atraia as pessoas para nos escutar, para compartilhar e para fazer efeito. E aí tem tudo a ver, na verdade, com o colírio que te faltava, porque depois dessa transição de carreira que eu fiz da hotelaria, eu foquei, e hoje eu foco 100% do tempo em projetos que estão totalmente ligados ao meu propósito, que é ajudar pessoas a ampliar a visão que elas têm sobre a vida delas, um problema, que às vezes a palavra problema, ela dá uma distanciada, né? Falando, não tem problema não. Mas o problema em si é ressignificar isso. O que é? Uma situação, um obstáculo que você tem que passar. E o colírio é porque muitas vezes desde pequena, sou muito de perguntar os porquês. Legal. Aquela, né, Questionadora, curiosa. Exatamente. E aí, esse colírio é como se fosse, as minhas perguntas vão te fazendo pensar, vão te fazendo ver a vida de um outro lado, de um outro ponto que você talvez não estivesse vendo. Então, é sobre isso o colírio, né? Muito bom. Eu até comentei no início, quando a gente estava conversando, né, que traz novas lentes. E aí você falando essa explicação agora, realmente me ficou mais claro ainda, né, essa questão. As gotinhas são essas perguntas que você vai fazendo para ajudar a pessoa na trajetória ali da resolução do que ela precisa. Exatamente. Né? E esse posicionamento, muitas das vezes, eu falo por mim como empresária, a gente até conversa muito sobre isso, a gente vai meio que também fazendo essa coisa de as perguntas, né, para o funcionário identificar aquela situação e ele mesmo encontrar a solução. E tá aqui, né? Trouxe uma explicação para o que eu faço no meu dia a dia. Muito bom. Isso. Mas, normalmente, as pessoas, a maioria das pessoas, a gente não gosta muito de questionamento. A gente não gosta que as pessoas nos questionem, né? Isso já é do ser humano. Apesar de ser algo que diferencia a gente dos homo sapiens, do que veio antes, o nosso poder, a nossa capacidade de interpretação é o que nos diferencia dos demais animais, né? O que vem hoje. Só que a gente mesmo sabendo disso, a gente não gosta que se questione. Então, tem até casos, né? Próprio na hotelaria mesmo, quando eu dava treinamento, engraçado que as pessoas dizem, olha, a Nina vai te dar o treinamento, anota aí, pega um caderninho, porque ela vai te fazer perguntas. E as pessoas, não pergunta. Não, vou te ajudar, não vou te dar resposta, vou te ajudar a você pensar para que você não precise de mim. Para que você, nesse processo que você está pensando, você está olhando dentro de você, olhando para o ambiente e falar, ok,
Agora entendi o porquê que eu tô fazendo isso, então não vou precisar perguntar para mais ninguém. E era através das perguntas, mas tem gente que no começo né, não se sente muito à vontade, o que é normal. Mas o poder que as perguntas têm, né, que a resposta em si, ela tá na pergunta. Muitas das vezes a própria pessoa já tem a resposta, né? Ela só precisa, assim, encontrar ali. Exatamente, né? o estímulo, né? A encontrar. Muito bom. É isso. E aí, Elber, por que então você convidou a Nina para o nosso podcast? Agora é a grande resposta a essa grande pergunta. Tem que ter uma história por trás, né, Nina? A gente entende que tudo se conecta a partir de histórias, né? E eu tive o prazer de ter esse colírio durante muito tempo, horas da minha vida, né? Eu dava aula pra... Quase uma mentoria, né? Exatamente. Era praticamente aí umas 2, 3 vezes na semana, 1 hora de colírio realmente diário. Então eu cuidava dela a partir do treinamento físico, mas as perguntas que surgiam durante as aulas eram incríveis, que nos faziam pensar. E eu lembro muito que durante as aulas a gente conversava bastante, né? Então, lógico, tinha toda a parte técnica do treinamento físico pro objetivo da Nina, mas sempre teve um assunto central para cada treino, né? Então, sempre tinha uma demanda, Nina, eu tô passando por isso. Ela, poxa, já pensou dessa maneira? Já pensou de outra forma? Então, eu sempre vi Nina com uma pessoa muito pensante, né? Sem saber de fato toda a área profissional dela. Então, à medida que a gente vai conhecendo o aluno, a gente vai vendo, nossa, por isso que ela é assim, uma pessoa tão pensante, né? E, lógico, quando veio o podcast, como eu conversei com ela, né? Nós temos buscado trazer pessoas que vêm trazer informação de grande valor para o nosso público. Mas eu penso que não é só conscientizar, mas facilitar o público de obter aquilo que de fato ele está consciente. Tá? Muitas das vezes a pessoa sabe o que precisa ser feito, mas não sabe como fazer aquilo. Poxa, Nina é a pessoa. Eu vou trazer ela porque ela vai facilitar a vida de muita gente no podcast. Então, poxa, agora chegou o grande dia. Legal. Muito bom. E Nina é conhecida como a resolvedora de problemas. Pesado. Se eu estiver resumindo demais, você traz o conceito disso tudo, né? Mas quando eu fui fazer ali meu estudo de caso com o Elber, para conhecer um pouco mais a Nina, o que ele me colocou foi isso, que você é uma boa resolvedora de problemas e traz essa resolução de uma forma muito estratégica, né? Realmente tentando construir e ajudar a pessoa na resolução daquele problema ali, pensando muito na questão da estratégia. E aí a gente estava fazendo um apanhado das perguntas e nesse sentido de ter um problema, ter algo a resolver ou uma dificuldade, não é uma situação em si. Às vezes a gente, né, nem sempre a gente está com tantos problemas assim. Às vezes são situações, de fato, na vida que a gente precisa resolver, trazer uma solução. Como é que é para você, como é que você enxerga essa coisa de, ok, eu preciso fazer tal coisa, mas eu não quero. E a gente meio que fica com essa dualidade, né? Uma só para luta contextualizar, interna. Trazendo muito dos nossos alunos, pensando assim, de forma geral, uma pessoa que quer estar fisicamente ativa. Um exemplo, né? Puxa, eu sei que eu preciso treinar, mas eu não quero, cara. Eu sei que eu preciso me alimentar melhor, mas eu não quero me alimentar melhor. Eu quero comer aquilo que é gostoso. Eu não quero comer uma comida mais saudável, que nem sempre é tão saborosa quanto. Então, eu vejo que, nessa pergunta que ela vai trazer de esclarecimento pra gente, eu vejo o dia a dia de muitas pessoas. Talvez essa tá ouvindo a gente agora, sabe? Ela sabe o que precisa ser feito, mas não quer fazer de fato, porque exige ali muito esforço para realmente ver a solução do problema dela. Fala pra gente, Nina. Eu acho que é até interessante trazer um pouco do contexto. Na verdade, o ser humano ele só entende quando tem o contexto, né? E às vezes ele não se coloca o próprio contexto, por isso que ele não entende, ele entende a necessidade, mas ele não tem estímulo para fazer. Até voltando um pouco, que eu fiz essa transição de carreira. Então, eu era da hotelaria, né? 17 anos na hotelaria. E no meio da pandemia, eu fiz essa transição de carreira, que já era planejada para talvez 2 anos depois. Era para eu estar fazendo a transição agora, em 2024. Mas a pandemia aflorou, né, todos os nossos sentidos. Acelerou o processo. Acelerou o processo. Eu estava num momento bem crucial, né? Na hotelaria, com pandemia, com responsabilidades. E afetou muito a hotelaria na demais. época, né? Aqui até em Macaé, o lado positivo é que teve muita procura por conta da quarentena, não de pessoas que estavam doentes, mas para quem embarcava. Sim. Então, né, o momento offshore ele é diferente. Então, a gente aprendeu muito também com essas novas situações. Mas, voltando à questão desse como fazer a coisa acontecer mesmo não querendo, eu, por exemplo,
estava nessa situação de que eu queria fazer a transição. Eu sou o que sou hoje por conta da hotelaria, o que eu vivi, mas eu já estava Exato, eu estava num momento que eu queria fazer o meu. Mas eu empurrava, eu falava, não, eu não vou conseguir, sozinha não vou fazer. E eu já era gerente de operações, já tinha feito aberturas de hotel e tal, e trabalhava justamente resolvendo os maiores problemas dos hóspedes, né? E de funcionário. E essa situação eu me colocava muito abaixo daquilo que eu achava que eu ia conquistar com aquilo. Então fui empurrando. A pandemia, ela acelerou. E eu trago justamente essa minha experiência de uma forma bem ampla, dizendo, para o nosso dia a dia e o que eu ajudo as pessoas hoje. Então, quando você tem uma situação que você precisa fazer, mas você opta, né, faz a opção de não fazer, bem provável que você não entenda ou não tenha entendido realmente o porquê você está fazendo aquilo. A gente normalmente fica... Precisa. Exato, a gente normalmente fica na superfície. Eu tenho que fazer dieta porque o meu médico mandou. Mas por que ele te mandou? Porque eu tenho que fazer uma operação e estou com peso acima. Mas por quê? E você vai entendendo exatamente o que vai acontecer, a probabilidade de você fazer é grande. Eu até dou o exemplo do meu joelho, que eu tenho uma questão de... gosto mais de exercícios ao ar livre. Né? Natação, corrida. Só que eu operei o joelho por uma questão, já a terceira operação, por uma questão, condição que eu tenho, que me impossibilitou totalmente fazer os meus exercícios. Eu até entrei numa pequena... não digo depressão, porque foi um pouco mais leve, mas eu entrei em uma profunda tristeza o dia que eu me machuquei e eu não podia mais fazer absolutamente nada. Aí você vem com aquele pensamento, nossa, eu vou perder condicionamento físico, a minha saúde mental também vai, porque a minha corrida era o tudo pra mim. E aí eu fiz a operação e meu médico falou, olha, você tem que fazer exercício físico, mas em observação, com alguém te ajudando, com máquinas e tudo mais. Eu falei, não, mas eu não gosto, eu quero correr. Ele falou, se você não fizer... Você nunca mais... Possivelmente você não vai. Então, é um exemplo que eu dou justamente para pensar nessa área que, se eu não entender que se eu fizer, eu tenho que fazer, vou ter que fazer 2, 3 vezes por semana esse condicionamento físico, para daqui a 1 ano eu voltar a correr, jogar meu vôlei, fazer minha natação, sem eu precisar me preocupar com isso. Então, o nível de atitude da pessoa está diretamente ligado ao nível de consciência, né? Às vezes a pessoa sabe que precisa, mas não sabe tanto quanto deveria para poder fazer. Interessante, porque as pessoas acham que sabe, né? Eu preciso, mas talvez você não sabe o quanto você precisa daquilo. Por isso que então não toma uma atitude, seria isso? Exatamente. Até mesmo quando você pensa em treinamento. Vou treinar minha equipe, vou treinar o meu aluno no alta performance. E assim é o adulto, né? O adulto, a gente quando vai fazer qualquer tipo de aprendizagem, quando a gente aprende alguma coisa, a gente já vem com uma bagagem muito grande de questionar, né? Ele já te olha e fala, não sei se eu consigo confiar nessa pessoa aí, o que ela sabe mais do que eu. Então, o adulto já vai com essa condição, com qualquer pessoa que você interage. Você vai numa palestra, você conhece uma pessoa nova, enfim, você já vai com aquele olhar. Se o adulto, quando você vai fazer o ensinamento, se você não mostra, ajuda com que ele entenda por que é importante fazer tal exercício, que esse exercício vai totalmente de encontro com o objetivo dele, possivelmente ele vai fazer o exercício e falar, nossa, que exercício horrível, chato, não gosto, mas porque ele não entendeu. Quando ele entender, pode até ser chato, mas ele falou, putz, eu vou ter que fazer esse exercício porque isso vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Pô, isso é muito legal, Nina, porque nós temos uma metodologia na Alta Performance que tem uma fase, que é a fase de reabilitação. Então, geralmente, o aluno que quer realmente resultado, ele quer fazer força, ele quer fazer a fase metabólica, que são fases mais exigentes, né? Mas essa fase de reabilitação é para prevenção de lesão ou correção de alguma disfunção. Então, se você só passa o exercício, normalmente o aluno não quer fazer. Mas quando você gera um nível de consciência, por exemplo, vamos trabalhar agachamento hoje. Então, na fase de reabilitação, vamos fazer um trabalho de mobilidade de tornozelo, para você agachar melhor. Então, eu vou agachar hoje. Para agachar melhor, eu preciso fazer esse trabalho de tornozelo. Mas se eu unicamente passasse aquele exercício para ele, talvez não teria realmente uma consciência em querer fazer de forma prazerosa, que eu digo, poxa, eu vou fazer porque eu quero agachar melhor. Exato. E o curioso de tudo isso, porque
eu tenho na metodologia, eu falo dos 3 Cs. O primeiro é conhecimento, consciência e clareza. Conhecimento do quê? Então, vamos puxar esse assunto, esse tema aí do tornozelo. Então, eu tenho que fazer algum exercício porque eu tô com dificuldade, vou ter que melhorar meu agachamento. Então, a primeira coisa, eu preciso conhecer os dados, conhecer o que me falta ou o que eu tenho, e que normalmente a gente não faz. Então, pode replicar isso tanto na vida pessoal, profissional, exercício. Primeira coisa, a gente não tem o conhecimento nosso, das nossas necessidades, das nossas ações, suficiente para a gente tomar qualquer tipo de decisão. Aí está um ponto importante, a gente pula essa fase. Porque a gente tem tantas coisas acontecendo no dia a dia que você prefere colocar em piloto automático e vai. Só que você vai e a sua tomada de decisão, ela possivelmente, sem o conhecimento da causa, ela vai ser uma solução band-aid, que é aquela que você entra no mar e a água leva. Ela pode até tapar, mas ela não vai ser sustentável, não vai se sustentar. Então, quando você tem a primeira parte, é você conhecer de verdade. Qual que é o problema? O que eu estou enfrentando? O que eu vou ter que fazer? São os porquês, né? Quando você tem o conhecimento, ok, agora já entendi, conheci aqui a situação. Você começa a entrar numa área que chama consciência, que é o que você está trazendo aqui. Então, você toma consciência do porquê de todos aqueles conhecimentos, de onde você está, para onde você quer chegar. E aí você tem a clareza para você colocar tudo isso em ação. Então, pode parecer, nossa, um passo a passo, demorado. Claro, no começo, quando você está acostumado no piloto automático, você parar para respirar e falar, deixa eu ver o que está acontecendo mesmo, é um costume, é uma rotina, é algo que... Tem que treinar isso, tem que treinar. É treinável, né? Só que você vai tendo o gostinho de falar, nossa, entendi, tá dando certo, tá funcionando, tô indo mais longe, tá durando mais. Porque você utiliza melhor as suas capacidades, o que você tem ao teu favor ali para você solucionar o que você tem que solucionar. Isso que você tá falando é bem interessante porque, assim, eu percebo que existem... Vou trazer 2 exemplos. Existem 2 tipos de pessoas. Aquela que, de fato, quer conhecer, quer saber os detalhes, quer realmente ter essa consciência e essa clareza do que está acontecendo e do que ela precisa. E tem aquelas que querem fugir, né? Tem muito isso. Eu falo isso por mim, trazendo exemplo. Eu gosto de saber realmente da coisa, né? Às vezes, quando a gente vai fazer algum trabalho diferente, peraí, amor, mas por que isso? Por que tem que ser assim? Por que a pessoa tem que fazer isso? Eu questiono mais nesse sentido, porque de fato eu quero ter esse conhecimento, uma clareza ali. Muitas das vezes eu não tenho a resposta, a solução, né? Eu não sou um especialista da situação que está sendo tratada. Mas o conhecimento para mim é algo que me traz uma certa tranquilidade. Peraí, eu sei o mínimo. Foi o desespero que eu tava antes. Não, mas como é que vai ser o podcast com a Nina? Eu quero saber conduzir, eu quero ter mais contexto, repertório para poder falar com ela. Então é muito isso, traz uma certa segurança. Agora, para aquela pessoa que ela às vezes não quer enfrentar essa situação... Tende a fugir, né? Ela tende até a fugir dessa questão de não querer ter a consciência, a clareza ali do que de fato ela precisa enfrentar, né? Exato. E aí eu ia entrar num ponto aqui, Nina, quando a gente está diante de situações difíceis assim, problemas, coisas que a gente precisa resolver na vida ou tomar decisões, é muito comum, né, da gente ter medo, das pessoas no geral ter medo do próximo passo, medo do que vem, medo de será que eu vou ter capacidade de resolver, né, será que eu vou conseguir, lá a gente vê muito isso, às vezes as pessoas, elas vão, até procuram, querem, né, sabem que precisa iniciar atividade física, mas às vezes elas colocam que o medo não sei se eu vou conseguir permanecer. Olha que interessante, Nina, isso é muito real o que ela está falando, até de forma fisiológica. O medo, ele é causado pela adrenalina, que é um hormônio de luta ou fuga. Então, quando a pessoa tem medo, normalmente ela está com o hormônio de adrenalina alto. Então, a pessoa está com medo, ela vai partir para dentro para resolver logo aquele problema, vamos ver o que vai dar, ou ela vai fugir daquilo. Então, geralmente, o medo está totalmente ligado à adrenalina. Por isso que tem pessoas que vivem a vida de risco, porque gosta da adrenalina. O desconhecido gera medo e gera adrenalina, logo ela está satisfeita porque gera realmente aquela conexão medo, adrenalina e tal. Mas é exatamente isso, a pessoa ou vai partir para dentro para resolver o problema, porque está com medo, ou vai fugir, é a luta ou fuga.
Pode falar pra gente aí. Você colocou um ponto perfeito, porque o medo realmente, a gente tem tanto adrenalina quanto cortisol fica lá em cima, e você tem aquela sensação de vai tudo acontecer menos aquilo que eu quero, ou tudo vai acontecer, sendo que nem não passou nada ainda. A gente tem 95%, saiu na pandemia, em 2020, o último atualização. Cerca de 95% do que a gente pensa, né, do que vai acontecer, não acontece. Nossa. Então é muita coisa, muito pensamento que a gente tem para pouco acontecimento. E o medo nada mais até eu falo, também tenho um podcast que chama Ama um Problema. E eu amo um problema porque o medo não é um problema. Eu gosto de desmistificar essas situações em que a gente normalmente pensa que tal coisa é um problema. Para mim, problema sempre é a solução, mas a questão do medo tem 2 pontos importantes. O primeiro, o medo, como você disse, né, ele é a ansiedade aflorada porque é um excesso de futuro no teu presente. Nossa. E o medo e a ansiedade é quando você fala, nossa, vai acontecer tal coisa, isso, aquilo, você tá pensando lá na frente e você não tá focando aqui. Então, tem um espaço muito grande do hoje para o momento que vai acontecer o que você acha que vai acontecer. Como que você lida com isso? Uma das formas é você montar, você entender o que vai acontecer, para onde você quer chegar, e você monta um planejamento. O planejamento, ele é o vilão direto do medo e da ansiedade, porque você sabe para onde você está indo, por mais que a rota se alterne. Mas você montar para onde você quer ir, esse teu medo, ele vai diminuindo porque você baixa a tua ansiedade e você sabe o caminho que vai seguir, mesmo sabendo que você pode recalcular a rota. Por que o medo, ele não é um problema? Porque ele também é o nosso sistema de defesa. Se a gente vivesse a vida de uma forma totalmente sem medo, é verdade. A taxa de mortalidade ia ser Seria muito gigante, maior. né? Então, é aquela questão da criança, quando, né, tá aqui, tem uma tomada e vai colocar a mão na tomada. Então, se ela colocar e acontecer alguma coisa, ou se o pai e a mãe falar ali, olha, você pode morrer, você pode acontecer alguma coisa. A criança já vai ficar com medo. Ou você tô andando de carro, quero abrir a porta e sair rolando ali que eu vi nos filmes. Opa, mas peraí, se eu fizer isso daí pode ser que eu morra. Então, o medo, ele te protege. É o que você comentou. Então, o esquema aqui, né, o ponto tá em como você administra essa proteção, porque o medo tá para te proteger. Então, lembra disso, tô com medo, mas o medo é para me proteger. Vou dar um exemplo aqui do meu joelho, que eu não estava conseguindo, como eu tinha feito a operação, não estava conseguindo subir no step. Porque eu tinha medo de eu subir no step e o joelho bambear e fazer... Por mais que todas as pessoas disseram, não, teu joelho tá ótimo, o médico falou, tá bem cicatrizado, tá tudo certinho, manda ver. E mesmo você falava, não, porque eu tinha medo que ia quebrar. Então, quando eu subi tremendo, não aconteceu nada. Mas é porque eu tava com medo que alguma coisa ia acontecer. Só que aí eu comecei a entender, mas por que eu tô com medo? Tô com medo porque eu acho que meu joelho vai quebrar de novo. Mas peraí, o médico já falou que não. O médico é o especialista, ele disse que eu posso fazer isso. Se eu posso fazer isso, vamos fazer. Pode confiar. E aí, é essa a questão. Então, quando a pessoa ela tem medo, algo que pode ser feito, que é o que eu trabalho bastante com as pessoas, é, de novo, o porquê. Por que você tá com medo? E você vai entendendo, e às vezes não é nem só a primeira camada do porquê, são 5 porquês ali que você vai chegando, até você entender que no final das contas, ela tá com medo de uma outra coisa que não tem nada a ver com aquele momento, e ela tranquiliza e executa aquilo e vai cuidar daquela outra coisa. Pô, que interessante. Então é descobrir de que realmente você tem medo tá paralisando você, né? Exatamente. É como lidar com medo de uma forma estratégica, realmente, né? Exato, porque bom. se você não entender o que... Você vai solucionar o quê, se você não sabe o que é? Na verdade, a gente sabe, mas a gente não traz a consciência, não traz para o seu conhecimento. Não quer enfrentar de fato. Não quer enfrentar. E você falou uma afirmação muito interessante. O estratégia é inimigo do medo, como é que é? O planejamento... O planejamento é inimigo da ansiedade e do medo. Olha que legal isso, sabe por quê? Quando você enfrenta uma semana que você não sabe o que vem pela frente, você já fica... Eu sou assim, se eu não me planejar antes, eu fico ansioso, cara. Porque eu sei que vai ter muitas demandas que ocorrem de forma não planejada, já é normal de acontecer, tem aquilo que foge do seu controle. Com certeza.
Então, se eu já não me planejo antes, cara, já sei que vai ser uma semana turbulenta. Então, isso me gera bastante ansiedade. Então, quando eu consigo me planejar, eu entendo que, mesmo que tudo que eu planejei venha até o que vem acontecer, que está fora do meu planejamento, foi minimizado porque o planejamento me assegura. Né? Eu tenho essa sensação de segurança quando eu consigo ter uma semana mais planejada. Quando eu não consigo me planejar, eu fico exatamente assim, sabe? Não é medo a palavra, mas fico ansioso. Cara, e se acontecer alguma coisa, eu não sei o que está realmente programado, etc. E isso tem muito a ver com onde você quer chegar, que aí a gente também esquece de pensar onde que eu quero chegar. E eu sempre falo... Questão de metas, né? Questão de metas. E você não precisa ter só a questão de metas daqui 20 anos, 10 anos, 15 anos, 1 ano. As pessoas têm a tendência de ficar ansiosas só de pensar em fazer metas, só pensar em planejamento. Planejamento e meta são mal vistos, na grande maioria, porque as pessoas acham que é uma coisa rígida, é uma coisa chata, cria ansiedade, porque já pensam, não vou conseguir fazer, porque eu já tentei tantas vezes, então eu não vou conseguir fazer. Então, hoje meu trabalho é ir de encontro com isso para ajudar pessoas a que pensem de uma outra forma, né? Um novo colírio, porque, exemplo, tem gente que não planeja e dá certo. Eu gosto de deixar esse ponto aqui, porque cada um tem a sua forma. Eu já tive momentos assim, de não querer planejar. E foi um momento específico da vida ali. Porque eu tava com um bebê recém-nascido, quem comandava a minha vida era ele. Era o Davi. E eu tentava Poderoso ainda... chefinho lá de casa. E eu ainda tentava seguir essa minha ideia, porque eu sempre fui mais assim, de planejar, realmente tentar idealizar a semana, já colocar ordem nas coisas, né, e tal. E aí, quando ele nasceu, eu tentava trazer isso à tona novamente. E isso me frustrava, porque eu não conseguia fazer. E aí eu falei, chega, não quero bloco de notas, não quero agenda, não quero nada. E foi uma reconstrução ali daquele momento, porque eu não ter uma agenda e não planejar o dia também me gerava aquele sentimento de o que eu tô produzindo? Mas peraí, eu tô, sabe, cuidando do meu filho. Mas, então, assim, tem esses momentos que a gente passa também. Total. Né? E é isso, a gente tem que saber aceitar, enxergar, entender isso também, né? Totalmente. E eu digo isso porque eu conheço várias pessoas que levam e querem levar a vida assim e dá certo. Se dá certo para elas não sofrem com isso, tá ótimo, excelente, maravilhoso. Agora, se começam a ver que sempre tá ele nervoso, tem que sempre resolver de última hora, mas fala, não, mas pelo menos eu resolvi. Mas tá toda vez nesse ciclo de ansiedade, de nervosismo. Momento de estresse. Será que não dá para fazer alguma coisa para minimizar? Você não precisa ser a planejadora nina.com, né? Que eu gosto ali. Não precisa, cada um... Aí vai de novo, conhecer o que faz sentido para você. Ferramentas, caixinha de ferramenta. Na caixinha de ferramenta podem ter coisas que vai funcionar nesse momento agora, mas Larissa, mãe do pequeno, não. Larissa, mãe da maior, sim. Entender seu momento, né, Liana? Entender seu momento. Então, o que funciona? Tem vezes que sim, deixa levar, né? Vai deixando acontecer para você sentir, mas tenha consciência de que você deixar levar pode te causar ali depois um momento de descontrole. Né? Mas tá tudo bem se você tem essa consciência. E no momento que acontecer, recalcula a rota. A gente tem muito medo de errar. O erro também, ele freia, junto com o medo, ele te impede de seguir. Porque a gente sente e acha que a perfeição existe. Na verdade, a sociedade cobra muito, né? Exatamente. Essa perfeição. Exatamente. A gente se sente coagido a ter a perfeição. Eu tava falando esses dias com meu marido que é muito engraçado. A gente às vezes cobra, não sei, você vai num restaurante e a comida saiu ruim e o atendimento alguma coisa, e as pessoas têm o costume de, né, colocar ali o empenho em reclamar e tudo mais. Ah, nossa, mas esse restaurante é o melhor do mundo, tem estrelas Michelin, tem isso e aquilo outro. Mas peraí, não é feito de pessoas? Pessoas não erram? Então, em quantas vezes no ano esse restaurante, essa pessoa pode errar? Então, a gente cobra muito. Mas e você lá em casa, como é que é? E você no seu trabalho? E você com seus amigos? E você com a sociedade? Com as pessoas que você vê na rua? Como é que é você lá? Por isso, a gente tende a julgar.
Eu escutei uma pessoa falar muito interessante, algo bem, bem interessante, que ninguém liga pro saque pra elogiar. Adorei É o essa. serviço de atendimento ao Nossa. cliente, né? Você é cliente de uma operadora telefônica, por exemplo. Pô, sua linha tá legal, sabe? O sinal é... Ninguém liga pra... Poxa, tá muito questão boa de- a conexão. Ninguém faz isso, Não, sabe? não mesmo. É impressionante. Mas a questão do erro, do medo de errar também, de não se permitir errar. Quando você não se permite errar, você tá dizendo não pra vida, cara. Você tá dizendo não vou seguir. Prefiro não tentar, porque se eu errar, eu vou me sentir muito mal. De novo, tem pessoas que se lidam bem com isso. Tá, beleza. Mas se é uma coisa, tudo na vida que você sente que te trava... Eu acho que vale um autoquestionamento, né? Exatamente. Será que tá me travando por conta do medo? Por conta de errar? De onde que vem isso? Como é que eu desvio dali? Não, é outra coisa. Mas você permitir o erro, né, ele vai te ajudar. Lógico que tem momentos, por exemplo, vocês não podem errar, né, num exercício, né, porque você pode prejudicar a pessoa que está ali. Mas isso quando você está falando do teu erro para afetar outras pessoas. Que ali tem que ter um cuidado todo diferente, especial. Mas e você com você? O quanto você se permite a dizer, não sei, deixa eu verificar. Deixa eu tentar, pelo Deixa eu menos, tentar, né? exatamente. Então, Poxa, muito bacana. A gente estava falando a questão de meta, tem uma frase, eu até postei outro dia no meu Instagram, que fala o sucesso são decisões, se eu não me engano. Não, como é que eu escrevi, gente? Olha, eu quero falar a frase e não lembro, né? Mas é basicamente o seguinte, o sucesso é o meu futuro. Então, assim, é essa questão da gente idealizar realmente o lá na frente. E tem gente que vai traçar a meta muito assim, né? Poxa, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer 10 quilos até tal dia, tal. É aquela meta bem desenhadinha, né? É uma meta mais tangível, você tem data, você sabe exatamente. E tem aquela coisa que você visualiza. Por exemplo, hoje eu estava numa reunião, aí uma funcionária minha falou assim, não, eu quero ser uma nutricionista referência. Então, ou seja, é uma visualização de sucesso, né? E o presente são as decisões. Então, a frase era mais ou menos isso, né? Que o sucesso é o futuro e o hoje, o presente são essas decisões que a gente toma, né? O que a gente planeja ali. E quando eu olho para a meta, eu vejo muito dessa forma. Às vezes eu não tenho aquela coisa de início de ano, né? Escrever tantas metas ali, tudo bem desenhadinho, não. Mas eu tenho muito esse outro lado de visualizar, né? De pensar, poxa, a gente tem outros projetos, aí eu já consigo ver as salas, a mesa, as pessoas trabalhando e não sei o quê. Eu trago muito por esse lado. E essa forma de percepção, para mim, eu acho que ela facilita. Igual você falou, tem pessoas que tudo bem não querer trabalhar com a meta, né? Eu acho que essa meta mais, tipo, data e não sei o quê. E tem esse outro lado, que eu acho que é uma forma também da gente trabalhar, né? Essa coisa de você conseguir visualizar e ter uma direção. Porque para mim, meta é muito isso. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero ser, eu sei a profissional que eu quero ser. Então, eu vou traçando o meu caminho para alcançar aquele objetivo ali. Mas sem trazer tanto esse peso, né? Que às vezes essa coisa da meta coloca. Mas eu vejo que isso é muito por a forma como as pessoas têm pregado isso hoje em dia, né? E essa questão da meta, ela é tão forte, que de tão forte as pessoas com medo, elas paralisam e não querem fazer, porque possivelmente já tentou e não conseguiu em vários momentos da vida. A meta, ela nada mais é do que, eu falo junto com o propósito, que é outra palavra que as pessoas também romantizaram muito e assustam as pessoas. Então, se a pessoa hoje com, 50 anos ainda não sabe o que quer fazer, ela sente muitas vezes vergonha de falar, nossa, ou se sente mal quando tá vendo alguma coisa na internet, na vida, ou conversando com alguém. Nossa, os meus amigos todos já são formados, trabalham, têm família, e eu tô aqui, eu não sei o que eu quero, não sei... E se sente mal. E não deveria ser dessa forma. Porque o propósito de vida, propósito de uma empresa, propósito de qualquer coisa, nada mais é o motivo pelo qual você existe. Por que você existe? Nossa, pesado isso, mas se você pensar da forma, o que você quer sentir dessa vida? E aí é onde eu falo que o que eu quero sentir dessa vida é liberdade. Liberdade de expressão, liberdade financeira, liberdade de ir e vir para visitar meus pais.
Se eu quero isso, eu tenho que arrumar formas de conseguir ser financeira e de viajar, vou ter que conseguir formas de arrumar dinheiro para eu poder exercer. E além disso, é ajudar as pessoas a que sintam essa liberdade. Então, eu entendi, terminei de finalizar a questão do propósito há 2 anos. Ficou muito claro na minha cabeça. 17 anos na hotelaria, você não estava fazendo nada? Eu estava trabalhando com aquilo que eu melhor sentia trabalhando, mas talvez sem entender. E o que eu quero dizer com tudo isso? Tá tudo bem. Só que naquele momento eu estava sem meta. Eu estava simplesmente trabalhando, vivenciando o que eu tinha que fazer, fazendo o meu melhor, promoções e tudo mais, mas e eu? E pra minha vida em si? Foi no momento quando eu comecei a pensar, preciso fazer transição de carreira. Então, por muito tempo, você não ter meta, por isso que é forte. Você não ter meta, ela não vai te deixar não viver. Mas o custo possivelmente vai ser alto quando você parar para pensar e falar, mas e aí? O que eu quero fazer da minha vida? O que eu sou? Tô com tantos X anos e não avancei. E aí onde você, primeiro, não se sinta mal, que isso vai acontecer, até mesmo com quem já sabe o que é da vida, às vezes vai mudar. Principal, não se sinta mal. E logo, quando você começar a pensar o que você quer fazer da vida, para onde você vai, como é que você faz metas para que você consiga alcançar? Normalmente as pessoas, eu até coloquei no meu Instagram esses dias, 8% só dos brasileiros conseguem cumprir com as metas que se coloca ou no final do ano ou no começo do ano. São poucas pessoas. Tem uma pessoa aqui que falou consegue mesmo. Ele consegue tá mesmo. aí. Dá pra ver. Mas essa porcentagem grande, são 3 coisas principais. Tem outras coisas que você não consegue alcançar uma meta. Primeiro, a meta ela é ampla demais. Então, você coloca ela de uma forma muito ampla, vamos supor, eu quero chegar no final do ano com 20 livros lidos. Quero ler 20 livros até o final do ano. Se você está colocando isso em janeiro e você não divide isso, quantos livros você vai ler por mês, ou quem sabe quantas páginas por semana, possivelmente você não vai chegar lá. Segundo ponto, essas metas, além disso, elas não estão muito claras para você ou o que você tem que fazer. E quando você se propõe a entender o que você tem que fazer, você vai buscar meios. E aí, quem sabe daqui 1 mês, 2 meses, olha lá, quantos livros eu já li? X, falta quantos meses? Não vou conseguir. Recalcula essa rota aí. Então, a gente não tem o costume de recalcular a rota e vai chegar só até o final. Aí, se você não recalcular a rota, vai chegar no final, você não fez, vai se frustrar. E a terceira é quando você faz a meta e você coloca a responsabilidade para outra pessoa. Então, as metas, às vezes, a gente está colocando nossa, mas que depende também de você, ou também do clima, do mundo, da questão política. E aí você vai se frustrar, porque você não tem o controle sobre isso. Então, coloque-se metas onde, primeiro, você é o responsável, 100% da meta, que você tenha clareza do que essa meta te pede e divide ela em menores e conquistas diárias, porque daí vai uma questão cerebral mesmo, de como o nosso cérebro tem um sistema de recompensa do cérebro, como é que ele funciona. Você é como se fosse dando moedinhas para ele ali. Você vai conquistando, por mais que seja pequena a tua conquista. Reforço positivo, né? É o teu reforço, você conseguiu, ele vai entender, poxa, legal. E aí você celebra. A cada conquista, celebra. Celebrar não precisa só ser regado de comida, bebida, mas pode ser contando para alguém, ligando para alguém, agradecendo, você reconhecer que você conquistou aquilo. Isso é importantíssimo. Hoje eu estava numa reunião com a equipe falando exatamente sobre isso. Nós temos, os alunos ali, cada um vivendo e cada um com seu objetivo, cada um na sua luta ali, tentando alcançar aquilo que eles têm, por vida e precisam do treinamento físico para alcançar esse resultado de alguma forma. E aí eu estava falando com elas exatamente sobre validar o processo dos alunos. Eu falei, a gente tem um trabalho que a gente faz que chama Método 1% lá na empresa, e a gente faz a leitura de um livro de forma coletiva. E aí esse mês a gente escolheu ler Hábitos Atômicos. E é um livro incrível que fala muito sobre isso aqui, tudo que a gente está conversando. E
uma das partes que eu levantei com elas é essa questão do processo, porque alcançar um hábito, né, tornar alguma coisa sendo um hábito, que é a luta dos alunos ali todo dia, né, para tentar ter essa rotina de treino, para que o treino venha levá-los a atingir o resultado. Eu falei, poxa, às vezes eles se cobram tanto, chegam aqui com tantos medos, tem tantas objeções, e o que a gente precisa como equipe é validar aquilo que a gente vem falando aqui, que é cuidar das pessoas. Como é que vocês aqui do atendimento vão cuidar dos alunos? Aí eu falei com ela, valida o processo deles. Observou que um aluno treinou 3 vezes na semana, ele conseguiu atingir a meta que ele propôs para ele, o planejamento que ele fez para ele. Manda uma mensagenzinha. Fala, poxa, ó, fulano, muito bom, você veio as 3 vezes que você agendou essa semana, ó, tamo firme semana que vem, hein? Você tá validando o processo com a pessoa ali. Às vezes, para ela fez aquela semana, fez as 3 vezes, mas foi tão pesado para ela que ela pensa, não quero semana que vem. Entendeu? Eu falei, poxa, outros meios de se fazer isso. Observou que alguém alcançou um resultado, emagreceu. Às vezes tem resultado que a gente vê mais evidente na pessoa, né? Parabeniza, dá realmente uma palavra de motivação. Até falei com elas, escreve no papelzinho, tô dando um spoiler aqui, né? E agora elas vão ter que se comprometer comigo, porque se não fizer, gostei. vai estar no podcast. Gostei. Mas eu falei, escreve num post-it, vai ali, cola no copinho de café uma frase motivacional. O próximo que pegar, a frase é pra ele. Vai lá, coloca no banheiro, na maçaneta, na descarga. A pessoa que chegar, a gente não sabe quem vai chegar, mas às vezes aquela mensagem vai estar ali validando realmente a dificuldade, o processo, o dia a dia da pessoa tá aqui tentando se manter nisso. Então, eu reconheço realmente que essa questão da gente validar o processo seja nós mesmos, né? Às vezes, poxa, só não pode ser aquela coisa, né? Emagreci, agora eu vou pra pizzaria comemorar. Eu vou celebrar uma pizzaria. Aí não dá. Eu vejo mas que, é muito importante. como vocês têm falado, a vida é ponto A e ponto B, né? Não tem como essa história, tipo assim, não gosto de metas, mas eu quero evoluir. Entendeu? Eu quero resultado, mas também não quero medir. Tem uma frase que eu gosto bastante, que o que não é medido não pode ser gerenciado. Então os números, eles não mentem. Uma vez que você consegue realmente metrificar o seu dia a dia, a sua performance pessoal, você vai saber se você está caminhando para aquilo que você espera ou você está muito longe disso. Se estiver muito longe disso, não tem problema, como você mesmo falou, recalcula a rota. Exato. Então a ideia não é se oprimir, né, com os números, mas realmente nortear um caminho assertivo. Se você quer acertar, você tem que medir. Porque se estiver longe daquilo que você espera, você vai ter a chance realmente de acertar. E tem pessoas que fogem realmente da meta, porque a meta coloca em evidência, sabe? A meta, ela não mente. Olha, a meta é chegar nesse ponto aqui, nesse ponto B. Se você chegou muito longe disso, talvez vai evidenciar para algumas pessoas um fracasso. Mas, na verdade, o Thomas Edison fala algo muito interessante, né? Que ele não errou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ele descobriu 1000 formas de não fazer a lâmpada. É perfeito. E isso é o erro, sabe? O erro não é simplesmente um fracasso, mas é uma descoberta de como não deve ser feito. E isso na nossa vida, tanto profissional, como pessoal, como saudável, não é diferente. Uma vez que você erra, não simplesmente é uma frustração por não ter acertado, mas você descobre mais uma vez que isso não é o caminho. Vamos recalcular a rota e vamos seguir em frente para onde você quer chegar. Exatamente. Hoje, já na época da hotelaria, eu trabalhava bastante, já com isso aprendi esse conceito lá, e foi lá que começou, 2012, que eu comecei a pensar, nossa, acho que eu quero trabalhar com isso. É um conceito que chama Design Thinking, e o conceito dele é uma abordagem de como solucionar problemas, considerando 3 pilares importantíssimos. Primeiro, você entender realmente, né, o antes de você contar sobre isso, tem um caso muito interessante sobre Design Thinking. Ela tá rindo que ela já sabe o que é. Meu Deus, eu sou o cara do network, né? Eu vejo uma pessoa que faz algo aqui, eu vejo outra que eu já conecto as pessoas. Eu tinha uma aluna que treinava de noite e ela treinava de manhã. Aí ela falou assim, eu sou head de planejamento numa empresa que trabalha com Design Inc. Eu acho coisa assim, depois a Nina me explica o que é. A Nina falou que fazia Design Thinking. Eu falei, é a mesma área.
Eu vou conectar as duas, cara. Olha, tem uma pessoa que trabalha na mesma área que a sua, tal. Fiz um network lá, passei contato uma pra outra. Só que não tinha nada a ver. Só porque começava com design. A gente só ficou com um café só, mas aí eu... Marcou um café e tudo, entendeu? O network não deu certo, mas pelo menos virou um bom com certeza, um bom relacionamento, com certeza. Né? Explica agora o que é design thinking agora aí. Explicando agora o design thinking. Foi demais. Eu lembro até hoje. Eu tô bem motivado, vou te apresentar uma pessoa, não tem nada a ver com isso. E ainda falei, nossa, não tem ninguém aqui que eu consigo falar sobre isso. Ele falou, não, peraí, tem sim. Poxa! E eu no WhatsApp, ela, não é, tá bom, vamos tomar um café hoje, né? Se a gente volta, tomar café. Mas o Design Thinking, ele é uma abordagem de você, né, solucionar esse problema com 3 pilares principais. Um é você realmente conhecer, entender ali o que está acontecendo, e aí, através de entrevista, observação, entender profundamente. Depois, colaboração, então você ter ajuda de outras pessoas para solucionar com outros pontos de vista. E o terceiro é teste. Você testar soluções. Por quê? Para que é o teste? Para você errar rápido, para voltar rápido, acertar rápido, errar rápido, acertar. Então, você ter esse ambiente onde você pode e deve errar. Então, o Design Thinking utiliza muito isso, esses 3 pilares. E você falou sobre tudo bem se não for agora, mais pra frente. O que junta muito, tem uma frase muito que me martela muito, que é mais importante do que a velocidade é a direção. Boa. Então, se você souber para onde você está indo, indiferente a velocidade, porque você vai chegar lá. Às vezes você vai um pouquinho para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas você vai chegar. O importante é você olhar os 5 lados. Tem 5 lados que a gente tem que olhar. Primeiro, olhar para os lados, para você entender o que está acontecendo, para onde mais eu posso olhar, o que está rolando aqui do meu dia. Olha para frente, para você saber onde que você quer chegar, para onde você vai. Olhar para trás, que as pessoas muitas vezes não olham para trás, que acham que é um retrocesso. Olhar para trás é você literalmente olhar e ver o que você já fez, o que já aconteceu, de onde você veio, o que deu certo, o que não deu, para você continuar. A gente não pode negar a nossa essência, a nossa história, os nossos dramas, os nossos traumas, as nossas vitórias. Você tem que contabilizar isso. Olhar para cima, que aí cada um tem a sua crença ou não crença, mas olhar sempre para cima, agradecer. E o que eu trabalho e ajudo muitas pessoas é olhar para dentro. E o olhar para dentro é você, seja numa parte psicológica que não é do meu conhecimento, mas é você sair da superfície, se entender os seus porquês, se realmente, o que eu quero, o que eu não quero, como que eu quero fazer, como que eu não quero fazer. Então, a gente muitas vezes só olha para frente, e aí vem o medo, vem a ansiedade, vem toda a questão. E esquece todos essas direções que compõem ali para onde você vai, né? Muito Exato. bom, Nina. Olha, realmente assim, tá borbulhando aqui a minha cabeça, porque é um assunto que eu gosto muito. Uma das coisas que eu faço para checar, né, se esse meu dia a dia tá me levando a esse ponto onde eu quero chegar, até compartilhei hoje isso lá na empresa, uma pergunta que eu me faço, e eu queria ter colocado ela num post-it no meu computador, eu cacei um post-it pequeno, ela não achei. Mas é o seguinte, o que eu tô fazendo aqui me leva aonde eu quero chegar? A pergunta que eu queria colocar pra ficar ali realmente pro meu questionamento. E aí entra nessa questão de você se autoconhecer, né? Você olhar pra dentro. Porque às vezes a gente aceita tanta demanda, mas que não é aquilo que vai me levar, sabe? Às vezes tem outra pessoa que pode fazer aquilo. E nesse papel que muitas das vezes a gente assume de liderança, às vezes a gente tem que estar sabendo dizer o não. Tem que aprender a dizer o não, a gente precisa dizer o não pra gente ainda continuar no caminho que a gente vai alcançar alguma coisa ali na frente, né? Então, não é fácil, né? Esse olhar pra dentro e muitas das vezes a gente se questionar dessa forma. Mas eu vejo que é extremamente necessário. E aí, a questão do não, né? Que eu acho que é a maior dificuldade da grande maioria das pessoas, e me incluo, eu tive que trabalhar muito isso e continuo trabalhando, é você dizer não. Porque a gente se sente mal, a gente não quer parecer uma pessoa negativa. E o não tem nada a ver com negatividade, né? Então, todas as questões que te levam a não dizer o não
te impede de viver. Quando você diz sim para uma coisa que você não quer, você está dizendo não para tua própria vida. Então, quando você começa a pensar, peraí, tô dizendo que... Vou dar esse exemplo aqui, aconteceu comigo. Então, eu precisava perder gordura, fazer X, Y, Z, porque eu queria casar bonita, que eu queria um braço magro e tal. Era o que eu queria, o meu corpo que eu queria. E aí, sempre naquele momento, óbvio, né, vem as amizades bonitas, te convidam pra tomar um negocinho, pra comer um negocinho. Se eu dissesse sim pra todos eles, eu tava dizendo não pro que eu queria pro meu casamento. Então, eu falei, não, é um mês, calma, não vai comer, não vai beber nada diferente não, porque é isso que você quer, é isso que vai te deixar bem e feliz? Então, te diga não, as pessoas, mas vão ficar chateados, vão ficar tristes. Mas e você? Você prefere eles nesse momento ou você? E muitas vezes eles nem vão ficar tristes, é o que a gente cria na cabeça. Exato. Eu tenho uma experiência pessoal com o não, que eu aprendi a dizer não depois desses últimos, alguns poucos anos pra cá, depois que realmente comecei a assumir um cargo de liderança. Vou falar como. Está totalmente ligado à sua responsabilidade e autorresponsabilidade. Vamos dar exemplo aqui agora. Sou um pai de família. Então, se eu dizer sim e colocar em risco algo da minha família, eu vou negligenciar a minha família. Então, o não vai ser óbvio. Porque sendo pai, sendo esposo, eu não vou falar sim para algo que vai colocar em prejuízo aquilo que eu tenho por responsabilidade. Então, eu tenho visto que quanto mais eu entendo a minha responsabilidade, mais fácil eu dou um não. Olho para o âmbito empresarial, perfeito. Quando eu vejo que eu for dar um sim, que vai colocar em risco os planos da empresa, ou realmente todo o negócio, o não se torna óbvio. Então, o meu não, hoje em dia, está totalmente ligado ao meu nível de responsabilidade. Se eu falar sim e trazer um certo prejuízo para aquilo que eu realmente considero por uma responsabilidade minha ou coletiva que eu faço parte, o não vai se tornar óbvio. Então, eu vejo que antes, quando não tinha tanta responsabilidade, era muito mais fácil falar sim, mesmo querendo dizer não, porque não ia prejudicar nada. Então, já que não vai prejudicar nada, eu vou falar um sim. Eu achava que não ia prejudicar nada, aí que é o ponto. Muitas das vezes nós falamos sim, achando que não vai prejudicar em nada na minha vida, eu só vou reorganizar minha agenda, meus planos pessoais, etc e tal. Mas, no final das contas, você se auto-negligencia, você se coloca de lado e coloca o outro, muitas das vezes, em primeiro lugar. E isso prejudica você diretamente. Então, eu tenho visto, sabe? Quando eu tenho que dizer sim ou dizer não, eu olho para aquilo que eu tenho de responsabilidade hoje. Vai prejudicar a minha vida pessoal? Não vai, beleza. Vai prejudicar minha vida familiar? Não vai, beleza. Vai prejudicar meus negócios? Então eu vou falar sim. Por que eu vou falar não também? Porque tem horas que eu também quero falar não, mas eu vou falar sim, porque o outro está precisando de mim naquele momento, mesmo eu não querendo fazer, mas o outro está precisando de mim. Mas já que não vai prejudicar em nada, por que eu vou falar um não também? Só por falar, não quero, também eu vou falar não. Vou ser arrogante nesse ponto. Porque tem pessoas que levam para esse lado também, né? Eu só faço o que eu quero. Se eu não quero fazer, eu vou falar que eu não quero. Poxa, mas muitas das vezes tem pessoas que te ajudaram quando não queriam ajudar você, mas porque você precisava, as pessoas te ajudaram. Então, eu só falo não hoje quando eu coloco em xeque aquilo que eu tenho por responsabilidade. Porque muitas das vezes eu vou falar sim, mesmo não querendo, porque não vai trazer nenhum tipo de prejuízo, vamos pensar assim. Muito bom. Nina, mas me fala aqui, eu vejo você falando muito aí sobre pensar dentro da caixa. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre isso. Esse é um conceito que, essa frase em si, eu roubei de uma pessoa, né? Eu emprestei, mas sem devolução. Que eu achei genial a forma como colocou, mas é o que eu sempre... Porque normalmente as pessoas falam, né? Pensar fora da caixa. Exatamente. E aí você trouxe isso Exato. de um diferente, eu quero entender. Essa frase em si, a pessoa quando colocou, eu falei, nossa, é exatamente isso o que eu penso e o que eu faço, né? E por isso que até essa frase cabe exatamente dentro dessa própria caixa. A gente tem o costume de sempre olhar o exterior, o externo. Então, hoje mesmo postei, falei, nossa, sempre o do outro é melhor, é mais bonito, é mais bacana, é diferente. Vizinho, tá verde. Exatamente. E aí, quando você quer solucionar um problema e você quer ter clareza como tomar decisão, a gente normalmente começa a procurar curso, procura alguém que já fez, lê,
E aí pode ser que te crie um certo grau de ansiedade. Porque você começa a ver, até questão de coisas motivacionais, né? Você vê assim, se funcionou com eles, vai funcionar comigo. Aí você vai pra casa, tenta fazer igual, não funciona. Tem até um artigo científico que fala o perigo da questão motivacional, que você pode gerar e impulsionar a questão da bipolaridade, de você estar super feliz com aquilo, legal, funcionou, gostei, aí você olha pra você, não funcionou, nossa, eu sou horrível, eu sou péssimo, tá vendo? Por isso que nada funciona comigo. Então tem que ter um certo cuidado. E a questão de você só olhar pra fora, deixa eu ver como é que eu vou solucionar isso. A gente esquece o principal, que é olhar dentro da gente, dentro do seu dia a dia, dentro das coisas que já funcionam pra você, das coisas que você é bom fazendo, quais são suas habilidades pra você utilizar isso. Empresta lá o externo, beleza, mas o teu foco tá ali dentro. Você possivelmente sabe a resposta. Se você não sabe a resposta e mesmo sozinho, é o que eu falo e é o que vocês inclusive fazem. Quando você quer conseguir alguma coisa que você não sabe fazer, procure ajuda de pessoas que vão te levar até lá. Só que mesmo eu buscando vocês, a máquina é minha, né? Então você vai me instruir, você vai me dizer, mas está dentro de mim o que eu posso fazer. Então, quando a questão de pensar fora da caixa, na verdade não, estimule o teu pensamento a ser, palavras aqui, tá? Mas a ser criativo, a ser assertivo, a ser pensante. Enfim, você tem ali dentro de você. A gente pode ou não desenvolver, mas se você juntar o que tá ali, o que você já viveu, o que você já experimentou, o que você já viu, o que você já errou, junta isso quando você tem que tomar essa decisão para você entender o que você pode fazer com isso. Aí sim você pega um negócio de fora, você começa a entender, mas sempre partindo do ponto de vista teu, do que é teu, do teu conhecimento, você trazer a consciência para você ter clareza no que você for fazer. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, se afasta do problema, legal, também acho. Não dá para decidir uma coisa sobre um nível de estresse muito grande. Se afasta, olha para os lados, respira, conversa. Legal, acho que tudo isso, tenho certeza, é válido. Mas espera aí, e aí você olhou também para você, os seus nãos, os seus sims? Então é isso, às vezes a gente investe muito tempo só no externo. Só analisando, eu quero me vestir melhor, quero ser uma pessoa que se veste melhor. Então eu vou começar a olhar todas as meninas, tem agora aquele Pinterest, né? Eu vou colocar todas ali as fotinhas dos looks que tá lá. Só que se você não olhar pra dentro e fazer, esse é o meu estilo. Combina, eu consigo fazer isso, eu tenho essas roupas, vou ter que comprar, mas eu gosto, mas eu sei. Enfim, são questionamentos. Não adianta você colocar uma roupa ali, mas dentro não fala aquilo que você tá querendo se expressar. E aí você acaba falhando. Então, por isso que eu penso dentro da caixa também. Também muito não. Bom. Começa por ali. Bacana. Mas é um trabalho desafiador, né? Sim. Você olhar, se autoanalisar, se autorresponsabilizar. Realmente essa coisa do alto, né, pra dentro. É difícil, Nina, tem que ser trabalhado, não, né? E não só isso, né? É outra coisa que a gente tem muitas vezes receio de pedir ajuda. Então, só porque, nossa, a Nina tá falando bonito, bacana. Eu tenho os meus mentores, as pessoas que me mentoram. Eu tenho a minha terapia, eu tenho as pessoas que eu busco para me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Então, é muito ilusório a gente achar que não precisa. Eu sou autodidata. Legal, acho ótimo isso também. Tem pessoas que vão, mas quando você precisa fazer essa autoanálise, você conhecer mundos novos, você precisa de pessoas que te ajudam a chegar lá. E normalmente essas pessoas já passaram por isso. Por isso que hoje muitas das pessoas que me buscam, seja para planejamento, seja para transição, mas principalmente como que eu saio dessa visão cega aqui, porque eu estive nessa posição de visão cega. E aí pessoas me ajudaram e continuam ajudando. Então, você buscar quem manja do negócio, eu não consigo o shape, o formato que eu quero, porque eu não conheço nada de fisiologia do corpo humano, não tenho os pezinhos em casa, não tem nada, eu tenho que procurar vocês vão me guiar, né? Então, sozinho a gente não chega. É ilusório também a gente achar que, não preciso me importar com o outro, é só o que eu quero. A gente se importa, sim, e a gente tem que se importar, sim, devido às proporções, mas somos seres humanos que convivem
no mesmo lugar, não é uma ilha, né? É uma comunidade, né? É uma comunidade. Então, Bacana. Nina, mas conta aí pra gente, qual é o seu produto, como é que as pessoas conseguem hoje ter a sua mentoria, é no formato de uma mentoria, como é que funciona? eu tenho uma empresa chama Iris Collab, Iris aí por questão do olhar também, Legal. de colírios de visão, né? Muito bom, eu Uma adorei visão. essa ideia da gotinha. Gotinha, Iris Collab, e eu tenho três frentes, né? Uma que é mentoria, tá lá no meu Instagram, @NinaMaganha, pode clicar lá no link. Maganha é melhor soletrar. Magagna, Magagna, tipo isso aí. Dá pra colocar embaixo? Tá colocando, tá aqui, ó. Eu tenho essa parte da mentoria, que eu ajudo pessoas a replanejarem, a recalcularem rota, a montarem um planejamento pessoal e profissional, a ter essa ampliação do seu eu. Então, a gente monta todo um planejamento de consciência, de conhecimento, consciência e clareza para tomada de decisão. Muito bom. E empresas também, consultoria na parte empresarial para a solução de problemas, para a criação de novas oportunidades e também ajudar empresas a ter uma maior clareza de como tomar novas decisões. E a terceira vertente é palestras, workshops relacionados com desenvolvimento pessoal, com design thinking, hotelaria e tomada de decisões. Muito bom. Então, Bacana. quem quiser, convida a Nina, entra em contato com ela, porque, assim, esse podcast foi muito enriquecedor. Legal. Então, imagina ela numa palestra, como é que não vai ser, né? Muito bom. Exatamente. Obrigada. Queria te agradecer, né, por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando isso tudo. Foi muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Eu que agradeço, parabéns para vocês, que continuem assim, vocês fazem totalmente a diferença. Eu falei pro Elber, não te conhecia na época, mas lá quando eu comecei, que era nítida a diferença que vocês traziam para Macaé. É só um produto externo, mas que tem uma alma gigante ali dentro. Vocês são o que são e a alta performance é o que é justamente pelo que vocês entregam ali e a gente que participa sente. Então, continuem fazendo a diferença lá, aqui, acolá, onde vocês quiserem, que eu vou seguir vocês com toda certeza. Muito bom, Junto. obrigada. Obrigada a vocês. E eu não podia deixar, né, de falar dos nossos patrocinadores aqui nesse podcast, que é a DAC Soluções, trazendo soluções aí na alimentação para sua empresa. Temos também a Criare Vidros, realizando os seus sonhos. E as nossas canequinhas aqui. A Rio certo? Foto, sempre com a gente. Muito bom. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio e até lá.